Boa noite. É, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo bem. Então, sejam bem-vindos. A aula de hoje vai trabalhar a avaliação de aprendizagem no ensino de ciências, né? Acho que acredito que seja a nossa último essa o coordenador ficou de passar, mas ainda não está os horários para mim, não. Mas esse é o último conteúdo que a gente vai trabalhar para a avaliação. Então, qual ela ficou seguindo quando ligou a câmera, para essa compreensão de todos. Os objetivos da aula de hoje é analisar as principais teorias de aprendizagem e discutir quais são as suas utilizações nos métodos atuais de aprendizagem, né? E no processo de construção de conhecimento no ensino superior e suas consequências sociopolíticas desse processo. Desenvolver competências para avaliação, capacitar participantes para a realização de avaliações formativas das pessoas de ciências. Mas antes da gente falar um pouco sobre a avaliação, entender como esse processo de construção do conhecimento, né? Então, a gente se pergunta como é que o ser humano ele aprende, né? E como se constrói esses conhecimentos na nossa sociedade contemporânea, de acordo com o mundo acadêmico, na visão desses teóricos, né? Como é que é construído esses conhecimentos? A gente parte da construção onde há uma adequação cada vez mais ampla, né? E profunda entre essa compartilharização de conhecimentos. Cada conhecimento ele está sendo fragmentado em disciplinas, né? Hoje, as realidades, nós não temos temas gerais, nós temos temas compartilhados em disciplinas. É, a gente parte a partir de Comite, né, do cartesianismo e do positivismo, né, de René Descartes, em que a gente vê que os problemas hoje são cada vez mais transversais, multidimensionais e globais, assim como Edgar Morin sempre trabalha e na sua obra de A Cabeça Bem Feita. E a gente vê que as disciplinas hoje, elas são fragmentadas e compartimentadas em suas caixinhas. Cada uma tem sua caixinha, cada um trata de um conhecimento específico. Não existe a união entre essas disciplinas para resolver esses problemas globais, né? Então, será que Edgar Morin ele está correto nessa informação, né? Dizer que nossa sociedade, os problemas que nós temos hoje, não é necessário que a gente pense de forma compartilhada, interligada, e não de forma fragmentada, como as disciplinas são postas hoje, né? Só que como ocorreu a construção
desse paradigma dominante que hoje cerca a gente no nosso cotidiano, né? O modelo racionalista que nós temos hoje na nossa sociedade, ela vem de uma construção, né? A partir da Revolução Científica do século XVI, em que ocorreu o domínio das ciências naturais. Dentre eles, Galileu foi um desses professores, né, pensadores, que trouxe essa questão dessa fragmentação desse conhecimento. Ele é o pai da ele é conhecido, né, Galileu, como o pai da ciência moderna. Como ele, pois ele foi o primeiro a combinar observação experimental com a descrição desses fenômenos através de um contexto histórico, através de teorias matemáticas, né? Para ele, tudo tinha que ser representações matemáticas. Aí nós temos também René Descartes, né? Que é outro introdutor da imparcialidade, né? E da objetividade, dentro dessas regras lógicas, né? Dentro do saber do método científico, né? E ele é um dos principais pensadores que fizeram a fragmentação desse conhecimento científico. Galileu, ele também, né, ele só refuta as deduções de Aristóteles, e fazendo com que, né, esse conhecimento, ele só seja também validado através de cálculos matemáticos, né? Então, ninguém poderia explicar um fenômeno apenas descrevendo esses, essa empiria, né? Esse saber empírico. Para eles tinham que ter o quê? Cálculos matemáticos para demonstrar que esse conhecimento era válido, né? Descartes, né? Ele também, ele foi equivocadamente ao colocar suas ideias, né? Porque para ele tudo tinha que ser, né, com a prioridade da metafísica, né? Enquanto fundamento último da ciência. Então, para validar tudo para Descartes tinha que partir de um conceito da metafísica. Nesse sentido, né? Esse modelo ele é substituído, né? Porque ele negava a ordem vigente anterior, visto que ele substituiu o saber de Aristóteles, né, medieval, negando toda forma de dogmatismo e de autoridades. É um modelo global e é aplicado em qualquer realidade do nosso globo, né? Ele também se enquadra como um modelo totalitário, pois nega todas as outras formas de conhecimento, não pautando em princípios fundamentais, né, da epistemologia e de regras e metodológicas. Porventura, ele sempre traz no seu discurso sobre as ciências. Esse paradigma que a gente tem dominante, ele considera a ciência como campo ou uma área do conhecimento que precisa de observação, experimentos, experimentação e generalizações e previsão. Resumindo, objeto e métodos. Então, tem que ser sempre a partir de cálculos matemáticos para estar resolvendo esses dilemas da nossa existência, do nosso dia a dia. No entanto, a gente vê que Boaventura, ele diz
que todo conhecimento ele vem negando todas essas bases filosóficas de Descartes, de Galileu, falando que todo conhecimento, ele, científico e natural, ele é um conhecimento científico social, né? Então, não existe essa separação entre o que é natural e humano, né? Elas têm que estar em interação. Todo conhecimento, para ele, é total, né? Um conhecimento não pode ser fragmentado, e não, porque ele não é disciplinar, mas ele é o quê? Ele tem uma parte temática. Para ele, todo conhecimento é um autoconhecimento, visto que, né, essa dicotomia, ele vem dizer que entre o sujeito e o objeto ocorre essa interação, onde a ciência moderna, ela precisa dessa questão, dessa interação entre o ser humano com o universo que o circunda. E todo conhecimento científico visa constituir-se em um senso comum. A ciência moderna produz conhecimentos e desconhecimentos. Ao mesmo tempo que ela traz novos conhecimentos, ela busca para descobrir outras respostas para coisas que estão em constantes transformações. E o que se faz dessa forma? Criar especulações para criar um cientista não apenas, como a gente diz, pensante, né? Não um cientista ignorante, fazer com que ele se torne um cidadão, né? Não apenas que deduza tudo a cálculos. Mas o que seria a avaliação da aprendizagem? Pode falar, Rosenberg. Interessante isso. Eu estava lá lendo também sobre a importância, né, do que você está falando aí de Edgar Morin, que eu basicamente assim, eu não entendia bastante, não conhecia muito ele, mas ele defende justamente o que eu concordo, que é o quê? Que é a integração do conhecimento, né, como você falou aí. E ele critica a gente saber muito de muito pouco, que ele chama de hiperespecialização, né? Então, hoje em dia tem muita gente sabendo muito de pouco e acaba não tendo contexto, né? Conectando, como ele fala aqui, um exemplo, diz que a biologia está conectada à sociedade. Então, por aqui, o ser humano, ele além da carga genética, ele tem a carga cultural, né? Da sociedade a que ele pertence. É bem profundo o pensamento dele, viu? Bacana. Exatamente. Ele vem para fazer como é que se diz, um pensamento entre a gente, porque a ciência dominante, né, que está dominando hoje, é essa fragmentação do conhecimento. Cada um sabe da sua especialidade, mas não sabe no todo, né? Então, para a gente vencer pandemias, aquecimento global, a gente não precisa só entender os fenômenos que tem a lei da química, a gente tem que entender o contexto todo, como você falou, né? Essa interação ser humano com a sociedade. O que eu estou fazendo para estar ocasionando todo esses, como é que se diz, todos esses males para a sociedade, né? Porque toda ação, eu sempre falo para meus alunos, toda ação gera uma reação, né? É Eu verdade. sempre falo para eles do bater de asas, né? De uma borboleta. É tão insignificante, mas um bater de asas de uma borboleta no outro lado do mundo altera qualquer coisa aqui onde a gente está. Então, todo ser humano, ele é responsável por tudo que ele faz. Então, independente de morar isolado, eu estava até comentando com eles, né? Que por mais que eles não gostem de viver em sociedade, eu digo, mesmo que se vocês se isolem numa montanha, vá morar longe da sociedade, você vai ter influências dessa sociedade. Porque o jogar o lixo no chão, aí eles ficam me olhando assim, você acha que não vai impactar
nesse momento, mas esse ciclo vicioso vai gerar consequências para toda a sociedade, para todo o universo, né? Verdade. Ele chama de homocomplexos, né? Que traz esse termo aí, que o homem tá, ele é um conjunto de vários fatores, né? É a natureza, é a Exatamente. sociedade, psicológico, muita coisa. E vocês, como, é assim, eu amo a minha área, que é química, e ao mesmo tempo eu trabalho com pesquisas, né? E eu amo essa área de biologia também, porque assim, eu transcedo, eu vou para todas as áreas do conhecimento. Hoje eu conheço, a gente não pode ficar só dentro da nossa disciplina, a gente tem que ser bem amplo, né? Essa questão da gente pensar de forma ampla, né? Transcender o conhecimento que a gente tem, porque nós somos seres integrais, né? Exatamente, que vem a ideia da transdisciplinaridade, né? Isso, da inter e da transdisciplinariedade. Então, obrigada pela contribuição, viu, Rosenberg? Então, dando continuidade aqui, a gente falar de avaliação, né? Como é que a gente faz a avaliação dessa aprendizagem, né? Então, Lucchesi é um dos teóricos muito importantes nessa parte da avaliação, né? Ele diz que, de forma, a avaliação, a educação em geral, é uma aprendizagem escolar, né? Mas não, são meios e não fins, né? Então, assim, ele tem que fazer a união entre a teoria e a prática, para que elas se concretizem. Então, essa avaliação não é só ela não é só um fim com a finalidade de aprovar o menino, mas tem que fazer uma construção desse aluno, né? Então, a gente tem que entender essa avaliação, ela não se dá, nem se dará um vazio conceitual, mas sim ela tem uma dimensão, né? A partir de um modelo teórico do mundo e da educação, que a gente diz que é traduzida através da prática pedagógica do professor. Como é que o professor ele vai avaliar a aprendizagem dos seus alunos? Principalmente os alunos aprendendo ciência, né? Ciências da natureza, no caso. Ela também, ela pode ter uma objetividade, né, diagnóstica, da situação da aprendizagem, exigindo dinâmicas, que ela seja dinâmica, né, interativa e que ela seja inclusiva, né? Ela serve tanto para o educador rever se seu dia a dia, se sua didática, se sua prática pedagógica está sendo eficaz, e quanto também para o educando, ele também repensar na sua trajetória acadêmica. Será que eu não aprendi tal conteúdo? Por quê? Será que... Então, assim, é uma reflexão, é um processo de feedback, né? Tanto para o professor, esse processo de avaliação, e fazer a avaliação dessa aprendizagem também é importante tanto para o professor, que ele está ali ministrando a aula, quanto para o educando, né, que está ali e avaliando se ele aprendeu ou não o que foi proposto pela disciplina. A avaliação da aprendizagem também, ela, para Lucchesi, ele diz que é um ato amoroso, né? Ele tem que ser um ato de acolher, interagir e ser inclusivo. Tirar essa questão que avaliar é julgar, rotular. Se o aluno tirou 10, ele é rotulado como que está no padrão. Aquele que tirou menos não está no padrão. Então, assim, o ato de avaliar não é apenas dar notas, né? Mas sim avaliar todo o processo, né? E essa questão do certo e do errado, né? Então, uma coisa interessante
essa questão do que é certo, do que é errado, né? Infelizmente, nosso sistema educacional, ele é medido por números, né? A gente tem como é que se diz? Esse desafio, porque o sistema, ele exige que o professor coloque números para avaliar um aluno, mas durante esse processo, quais outras ferramentas eu posso utilizar para dar suporte para o meu aluno, para mostrar que ele é capaz, né? Então, esses são estratégias que o professor, dentro da sua prática pedagógica, ele precisa rever diariamente. Tanto que, quando eu deixei aquele fórum de discussão aberto para vocês participarem, eu não deixei só porque eu quero que vocês construam o conhecimento de vocês, que vocês exercitem, que vocês façam parte da construção do conhecimento. Porque a professora não vai avaliar, eu vou ler, estou lendo já as contribuições de vocês, mas não, ele tem um valor, tem, porque a gente é obrigado a seguir o sistema, mas é um processo que a gente fala que é contínuo, né? A partir do momento que você participa, se engaja, é uma construção de acolher, a forma de acolher vocês e de vocês também responderem com a forma com que vocês entendem o conteúdo, sem exigências. E quais são os objetivos da avaliação, né? Para o ensino fundamental 2. Lembrando que a disciplina ela é faltada para o ensino de ciências no ensino fundamental 2, né? Então, como é que eu devo avaliar os conhecimentos dos meus alunos, bem como as suas habilidades de investigação, de raciocínio e, crítico, né? E como eu posso fornecer um feedback construtivo, né, para orientar eles no processo de aprendizagem? Existem alguns tipos de avaliações, né? Dentre elas, elas são utilizadas para obter a compreensão do processo de como é que meu aluno ele está evoluindo, né? Cada tipo de avaliação, ela tem um papel importante no processo de formação do meu educando, né? Do processo educacional desses alunos. Aí temos 3 questionamentos aqui. O primeiro questionamento aqui, um momentinho aqui, ele diz respeito a quais as principais diferenças entre uma avaliação somativa e formativa. Alguém tem alguma ideia de quais são as principais diferenças entre desses dois formas de avaliação? Eu não sei, eu acho que, se tentar recordar alguma coisa aqui, que a formativa, salvo engano, você me corrija, por favor, Kelian, ela tá mais para essa questão, vai além do que você está explicando, né? Ela associa o aprendizado, o conteúdo em si, mas com a reflexão e de que maneira aquilo vai construir o seu desenvolvimento, né? Enquanto aluno, enquanto cidadão. Já a somativa, eu não sei se eu troquei, a somativa ela vai trazer realmente o acúmulo de conhecimentos, mas sem ter tanta essa preocupação. Não sei se é mais ou menos isso. Nesse, nesse jeito, né, quase como você falou, mas você está só polindo o que você falou, né? Mas é nessa linha de raciocínio mesmo. Essa avaliação formativa, né? Ela
ela vem para responder o que o aluno entendeu, né, mas também ela ocorre durante todo o processo, né, de ensino-aprendizagem. E esse processo também é feito, tem um objetivo principal, é acompanhar o desenvolvimento do aluno, né, identificando quais são as principais dificuldades, orientar, fazer intervenções pedagógicas, ver se ele tem alguma necessidade especial, e aí eu falo assim, avaliar se ele tem alguma necessidade. Hoje, a sala de aula, ela é bem exigente, né? Muitos alunos. Eu não sei, acho que vocês já foram, já ministraram aula, né? No ensino médio e no ensino fundamental? Acho No que não, caso, que a né? gente já ministrou aula, Aham. eu já fui, eu particularmente já fui monitor também de E ensino aí, médio. É, e como foi sua experiência em sala de aula? Dá para você avaliar foi, cada aluno, um por um? dá não. E era um pouco engraçado, É, né? Porque a gente estudava, eu era aluno e ensinava. Aí os alunos eles queriam saber aprofundado, né? Aí ficava, meu Deus, para que você quer saber isso? Era bem interessante. Mas realmente a gente percebia, por exemplo, com base no que você está falando aqui, né? Na temática desse formativo e sumativo, uhum. que a gente ia, que a gente, no geral, né? A gente consegue perceber algumas especificidades, né? Uma ou outra passa despercebido. Mas você começa a ter um filtro, né? Das peculiaridades, né? Os potenciais de cada um, né? Fica por aí. Então, assim, a função da formativa é exatamente essa, né? Você identificar quais são os desafios dos alunos individualmente, só que eu não sou utópica, né? Eu sou realista porque eu trabalho em sala de aula. Então, assim, eu tenho mais de 800 alunos, então, assim, para me identificar, eu consigo identificar, mas para me parar um momento, para sentar com aquele aluno, é difícil, porque, assim, a realidade de sala de aula é muito desafiadora. Então, para você atender uma sala com 48 alunos, 40, 50 alunos, em que você trabalha 7 turmas diariamente, então, assim, é quase impossível. Mas, infelizmente, são as realidades que nós temos no Brasil, né? Mas estamos evoluindo. Não vamos também dizer que é impossível, não, mas a gente consegue fazer da forma. Isso requer um pouco de esforço do professor, né? Mas essa é, a avaliação formativa é você acompanhar o processo do aluno, né? Já a somativa é essa que a gente já tem padronizada no final da unidade, fazer uma avaliação em que ele vai sentar ali para fazer aquela prova para ter uma nota, né? Então, é só no final do percurso, do semestre, do bimestre, da unidade. Então, as principais diferenças são essas, né? Uma, você constrói durante o processo formativo daquela unidade e você acompanha o aluno. A somativa é apenas aquela que é através de avaliações valendo notas. Então, como é que o projeto político-pedagógico pode influenciar, né, nessa práticas de ensino? O PPP, o famoso PPP, como é que ele pode, né, vir a influenciar? Esse PPP é um documento, né, que tem a identidade da escola, né, que tem os principais objetivos, como é que é organizado o currículo, quais são as estratégias pedagógicas a serem utilizadas. Ele, a função dele é orientar o planejamento docente, né, do professor, definir metodologias coerentes com a realidade daquela comunidade escolar, a localidade com que ela é inserida, porque ele tem a identidade da escola, né? Organiza os processos de avaliação, como é que ele vai ser feito, quais são as metas que eu quero alcançar de aprendizagem dos meus alunos também, né? Dentro do PPP,
a educação ela deve ser inclusiva e democrática, né? Dentro que a gente fala do PPP, a gente traz o Libânio, né? Para ele, o PPP é como se fosse um planejamento escolar, né? Ele deve ser articulado, o planejamento do professor deve estar sempre articulado com o PPP, para garantir a identidade, né, da escola, trazendo essa questão da identidade do território e melhorar a prática docente. A outra questão é o que é uma aprendizagem significativa dentro do ensino de ciências, né? Então, o que seria uma aprendizagem significativa dentro do ensino de ciências, né? É, eu, eu adoro esse teórico que é Ausubel, né? David Ausubel, ele diz que para se tornar uma aprendizagem significativa, é, é importante que, o- ter subsussores dentro da minha prática pedagógica. O que significa ter subsussores, né? O professor, ele tem que ancorar o conteúdo com algo que o aluno ele já tem de conhecimento, que ele já sabe. Por exemplo, eu vou trabalhar com frações. Como é que eu vou falar? Que abrir a cabecinha do menino e colocar o que é uma fração. Vamos partir pelo que ele já conhece. Vamos pensar em uma pizza. Eu tenho aqui uma pizza, como é que eu vou dividir com 6 coleguinhas? Então, assim, ele vai entender, né? Que ele sabe que ele vai ter que dividir. Então, trazer coisas com que ele possa ancorar seu conhecimento, vai trazer significado. Então, ele não vai apenas memorizar para resolver uma prova, ele vai trazer para o seu cotidiano. Outra estratégia é a utilização de metodologias ativas, né? Em que o professor ele trabalha com questão de projetos, resolução de problemas reais, fazendo com que o aluno ele tenha a participação ativa dentro das aulas, né? Com que ele seja protagonista do seu conhecimento. E como eu já falei, temos também a avaliação formativa. Ela é muito importante também, porque ela faz com que o professor ele reveja sua prática pedagógica, sua didática, né? Se está coerente com o público que eu quero atender. E o aluno também, né? Que ele pode ver como é que ele pode melhorar através dessa correção do que ele errou, né? Os alunos também, dentro dessa avaliação formativa, ele, ela é importante para desenvolver um pensamento crítico e autoavaliação dos próprios alunos, né? Porque eles vão fazer uma autoavaliação se eles estão se esforçando para entender o conteúdo ou se não, né? E por que que eles erraram tais questões e como é que eles podem melhorar. Esse é o processo formativo, é durante o processo, né? Não é na avaliação final. Aí nós temos a avaliação autêntica, né? Que é um tipo de avaliação, né? Que ela envolve a avaliação de tarefas no mundo real, em que faz uma relação entre conhecimento científico com o que eu tenho na minha cotidiano. Falar autêntica porque eu estou relacionando com as vivências reais que os alunos eles têm, né, na sua rua, na sua sociedade, na sua casa, na sua própria casa, né? Porque existe várias realidades. Tem alunos que não têm nem água encanada dentro de casa. Então, é um problema que o professor pode ajudar os alunos a resolverem, né? Eu lembrei agora de um projeto
que eu desenvolvi com os meninos, eu trabalhei na comunidade quilombola, em que a gente trabalhou em conceitos de química, separação de misturas. Na comunidade, lá, eles tinham água salobra, aquela água com vários sais minerais, né? Que ela não, não matava a sede de ninguém e era imprópria para consumo humano, né? Porque ela detinha muitos sais minerais então, mas só que na própria escola, os bebedouros tinha essa água e não tinha como é que poços artesianos que tinha água potável. Então, lá na comunidade só tinha um dessalinizador elétrico que tinha uma cota mensal não, diária para famílias adquirirem essa água. E poucas pessoas tinham dinheiro para comprar água mineral. Então, qual foi a proposta da minha prática com os alunos, né? Relacionar o processo de separação de misturas com a realidade deles. Como é que eu poderia tirar aquele excesso de sal, de sais minerais da água, né? É, esse processo foi interessante, que os alunos, eles construíram várias estratégias, né, de dessalinizadores. Um deles foi um dessalinizador solar de baixo custo, e eu e os meninos, a gente conseguiu, foi o próprio Edgar Morin, né, que premiou a gente, pena que foi na pandemia, que a gente foi online, essa cerimônia, que era para ter sido no Canadá, mas como na pandemia a gente ficou no Brasil mesmo, a gente ganhou esse prêmio internacional de educação, porque a gente conseguiu resolver um problema, tanto de saúde pública, né, ambiental. Aí os meninos dizem, professora, eu resolvi um problema com duas bacias, que depois eu posso até compartilhar com vocês, se vocês quiserem, o projeto, que foi com coisas de baixo custo mesmo. Pode falar, Rosenberg. Interessante. E você falou da premiação, né? O Edgar Uhum. Morin, né? Assim, que inspirou, traz esse trabalho aí realmente muito importante. Até tava lendo na internet sobre isso. Ele morreu há 2 meses atrás, né? Dia 29 de maio desse ano, com 104 anos em Paris. Interessante. É, pois é, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas não tive pela pandemia. Rapaz, que coisa maravilhosa, viu? E Foi ele, no caso, maravilhoso. ele que ia premiar, né? No caso, estava previsto, né? Ele premiou online, mas premiou, né? Fez a cerimônia online, né? De Com ele foi. premiação. Rapaz, Foi ele que fez a premiação das categorias. A gente foi relevância social, foi uma das categorias do Prêmio Alfa Lume, que foi internacional. sensacional, viu? Parabéns. Obrigada. E por que eu falei desse projeto? Porque fala sobre essa relação entre cotidiano escolar, problemas reais, do professor trabalhar em sala de aula, mas como tornar esse conhecimento significativo, né? Trazendo para vivências dele, como resolver problemas do cotidiano dos seus alunos, né? Então, eu olhei para a realidade do que a gente vivenciava no dia a dia da comunidade, né? Então, e foi um conteúdo de química que eles utilizaram. Eles tiveram que pesquisar, e eles foram mesmo a fundo mesmo para entender como é que funcionava os dispositivos, como é que funcionava a evaporação da água, quais sais estavam dentro, e a gente nem tinha laboratório, mas a gente conseguia, através de pesquisas bibliográficas, resolver esses problemas. Então, por mais que a escola não esteja muitos equipamentos, é possível sim. E também a gente tem que utilizar tecnologias durante uma das temos não, né? Uma das opções é as tecnologias, né? Dentro da avaliação, né? E no mundo que a gente vive hoje, né? Totalmente tecnológico, oferecer uma avaliação interativa, também ela traz um retorno positivo, né? Dentro do ensino,
E elas podem também enriquecer esse processo de avaliação, né? Porque eles conseguem vivenciar e ver. Uma das coisas que eu utilizo muito essas plataformas digitais é para quando eu vou falar de átomo, né? Que uma das. Como é que eu vou lá trabalhar com modelos de um átomo se é uma coisa que a gente não consegue ver, né? Então, as ferramentas digitais possibilitam que o professor, ele torne esse conhecimento visível para os alunos, né? Que eles possam visualizar. E uma coisa importante, uma avaliação inclusiva, né? A gente sabe que uma sala de aula, ela é composta por indivíduos. Cada indivíduo tem uma especialidade diferente, né? Não estou falando só dos alunos que são PCDs, é, que eles têm agora vários tipos de especialidades, mas alunos normais mesmo têm vários níveis de aprendizagem, né? Então, trazer a inclusão, né? Fazer, promover a equidade, né? Criar situações em que todos possam participar do processo avaliativo de forma justa, né? Então, o professor, ele ajudar, criar essas estratégias é importante para que todos os alunos tenham sucesso. E como é que eu faço para fazer a avaliação da aprendizagem, né? Então, para fazer a avaliação de aprendizagem, ela integra dentro do ensino de ciências a parte diagnóstica, que ela faz acompanhar sempre fazer uma avaliação diagnóstica para entender o que o meu aluno já sabe, né? Para a partir daí fazer um planejamento do que eu posso melhorar e por onde eu posso começar, né? Já que meu aluno já sabe isso, ou parte dos alunos sabem e outros não sabem, como é que eu vou começar a explicar conteúdo X? É, também apresentar uma definição, são fundamentos teóricos, né? Exemplos práticos do ensino. E a gente tem que ter um foco sempre na avaliação formativa, para que, a partir disso, eu conseguir gerar evidências de que o aluno esteja aprendendo. Como é que eu posso fazer, definir é, essas, é, quais são esses conceitos gerais e características dessa aprendizagem, né? O que seria uma aprendizagem? E suas principais características? A aprendizagem é nada mais do que uma mudança relativa no comportamento, né? Ou nas estruturas cognitivas do sujeito, que vem a partir da experiência com que ele vivenciou, né? Ele caracteriza-se, né, essa aprendizagem, com a aquisição de conceitos, habilidades, atitudes, que envolve desde a percepção, memória, pensamento, metacognição, transferência e a generalização de indicadores de aprendizagem efetiva, né? Aí a gente lembra sempre de Piaget, né? Desse processo, né, de metacognição, né? Em ciências, né, a aprendizagem envolve a construção das, o aluno, ele tem que fazer o quê? Explicar como é que ocorre o processo de investigação através do método científico e onde ele possa interpretar os fenômenos que ele está estudando.
É também importante valorizar o desenvolvimento dessas competências investigativas do pensamento crítico, porque a partir disso o aluno ele é capaz de gerar a argumentação e se tornando um cidadão ativo, né? De forma que ele possa ter embasamentos para estar vivendo em sociedade, né? E qual é a diferença entre aprendizagem e ensino, né? O ensino é a ação intencional do professor. Já a aprendizagem é o processo interno do aluno que resulta a partir da ação e de outras experiências. A avaliação, ela exige em que ocorra evidências dessa aprendizagem, não apenas através das análises de atividades de ensino. É importante ter uma retroalimentação, né, para reajustar essas práticas. Por isso que é importante a formação, a avaliação formativa, né, que o professor ele vai analisar se o que ele está ensinando para o meu aluno está sendo eficaz para que ele aprenda, né? E essa retroalimentação é exatamente isso. O professor, tanto o professor como o aluno, eles analisarem esse processo, se está sendo efetivo ou não. Então, será que a avaliação, a forma com que eu estou avaliando meu aluno é eficaz para que ele aprenda o conteúdo, ou a forma com que eu estou ensinando a minha didática não está sendo adequada para que meu aluno aprenda. Então, é importante fazer essa retroavaliação, a alimentação do que eu estou fornecendo para o meu educando. E nós temos teorias que embasam essa construção dessas avaliações, dessa forma de avaliar, que são as teorias cognitivas de Piaget e de Ausubel, né? Piaget, ele vem dizer que a aprendizagem é como uma reorganização cognitiva, né? Por estágios, com ênfase no desenvolvimento ativo do aluno. Para Ausubel, né? Como eu disse para vocês, ele é um dos que tanto ele e Vygotsky, são dos teóricos que eu mais tenho, assim, um carinho especial, porque a epistemologia do conhecimento é através de você entender o que meu aluno já sabe, né? Do conhecimento prévio e da aprendizagem, para tornar essa aprendizagem significativa. Então, para tornar essa aprendizagem significativa, eu tenho que ter subsunsores, né? Conectar ao que meu aluno já tem, ideias do que ele já tem, para que, a partir disso, ele possa construir novos conceitos. E já Vygotsky, ele vem dentro da teoria socioculturais, né? Que é aquelas teorias em que o indivíduo tem que estar em contato com a sociedade, né? Porque nós somos seres sociais, então, tudo que a gente circunda o aluno vai interferir dentro na sua zona de desenvolvimento proximal, né? E qual é o papel dessas interações na processo de ensino-aprendizagem, na construção do conhecimento? Então, o Vygotsky, ele traz essa questão do professor lembrar que é importante você também, além da questão do conteúdo, tem que fazer essa mediação sociocultural. Onde é que eu estou? Onde é que meu aluno está inserido? Para que ele vai querer saber esse conteúdo? Interessante comentar isso aqui. Eu tenho um turno, na minha escola nós temos alunos da zona rural e da zona urbana. No turno vespertino, a maior parte dos meus alunos, quer dizer, 100% dos alunos são da zona rural.
Aí, o menino estava estudando sobre modelos atômicos. Aí ele veio reclamar comigo: professora, para que que eu quero saber o que é um átomo se na minha roça eu tirei leite? Aí eu disse, isso, e aí que Vygotsky fala, né? A gente tem que pensar na questão social, cultural, né? Como é que eu vou falar de um átomo para um aluno que não que vive um contexto cultural totalmente diferente do que de um aluno da zona urbana? Então, a gente tem que também se adequar à linguagem dentro da sala de aula, né? Para tornar esse conhecimento significativo para o meu aluno. Para Vygotsky, né, as práticas de ensino devem incluir ideias prévias, atividades colaborativas que promovam a construção compartilhada desse conhecimento. Aqui tem um desenho que eu trouxe para vocês, que é um padrão de aprendizagem significativa, né? Primeira engrenagem aqui. A disposição para aprender. O aluno precisa estar cognitivamente aberto, né? Como Ausubel diz, né? Ele precisa ter subsensores em querer aprender aquilo, dar significado para aquilo. Segunda engrenagem aqui subindo, que é a interação cognitiva, né? Como esses novos saberes ancoram-se em conhecimentos prévios, relevantes, gerando estabilidade. Então, a Ausubel diz que a gente tem que ter um subsensor, a partir disso, a outra engrenagem vem para se ligar a esses conhecimentos prévios, né? E a outra engrenagem vem com múltiplos recursos, né? Em que o ensino deve incorporar tecnologias, materiais, potencialmente significativos. Por isso que a gente fala trabalhar em projetos, trabalhar com a realidade do aluno, trabalhar com tecnologias, para que esse conhecimento ele traga significado para o meu aluno, né? E utilizar a última engrenagem aqui, a avaliação como motor, né? Onde o contexto e a avaliação devem estimular não apenas com medir o que o aluno aprendeu, mas sim fazer com que ele entenda o que ele aprendeu, né? Fazer com que a aprendizagem seja significativa, traga transformação para o seu cotidiano, para a sua prática como ser humano. E nós temos aqui as teorias construcionalistas de Popper e Dave. Essas são as mais atuais, né? Essas teorias, elas enfatizam a aprendizagem ativa. Por isso que a gente tem que utilizar bastante as metodologias ativas, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que os alunos eles resolvam problemas no seu cotidiano, onde os alunos eles sejam capazes de criar representações concretas do conhecimento através da experimentação, fazendo reflexões e promovendo o engajamento, né, desses alunos durante as aulas. Alguns exemplos, né, eu já disse alguns exemplos do cotidiano, mas aqui um exemplo que pode ser trabalhado nas aulas de ciência, registrar em mudanças em uma planta, ou monitorar a temperatura diária, desenvolve habilidade de coleta, de análise de dados, são algumas pode fazer observação, e também investigações, né? Atividades simples que promovam a curiosidade do aluno, né? Fazendo com que ocorra o vínculo entre teoria e prática do aluno, né? Que não adianta o professor estar em sala de aula se ele não compreende, ou se é para ele só
decorar para responder apenas uma prova e não levar esse conhecimento para a sua vida, né? Também temos experimentos simples, né? Tanto na cozinha ou de jardinagem, né? Por exemplo, testar reações com bicarbonato de vinagre ou germinação entre sementes, ilustrando o método científico e, e variáveis, né, controladas. Isso permite discutir hipóteses, resultados, interpretação de evidências. Também pode ser utilizado aplicações práticas com a comunidade, através de projetos, né? Investigar a qualidade de água, ou mesmo a reciclagem dentro da comunidade que os alunos residem, né? É, e essas práticas irão conectar ciência a problemas reais, estimulando a cidadania e o sentimento crítico, né, deles, né? E além de ter que trabalhar em grupo, porque os trabalhos em grupo, eles fortalecem, né, a comunicação científica e a responsabilidade social, porque eles vão ter que se dividirem as responsabilidades, se ajudarem uns aos outros, né, dentro dessas atividades e projetos. Processo de ensino, né? Esses processos dentro do ensino. Então, planejamento e sequência de atividades. Então, é importante estruturar os objetivos, os pré-requisitos, qual é a progressão e a complexidade, se ela garante o desenvolvimento de todas as competências e habilidades, né, que a gente tem dentro da BNCC e dos PCNs. Se essas sequências didáticas, se essas propostas de projetos, ela articulam os conceitos, prática e avaliação, em que essa avaliação ela é contínua para que o aluno ele tenha a consolidação do aprendizado. Será que essas sequências que eu estou trabalhando com meus alunos vai gerar uma efetivação desse conhecimento? Então, a avaliação formativa e somativa, né? A avaliação, ela formativa, ela vai monitorar todo o processo, né? Fornecendo feedbacks para o professor, para os alunos. Dentro da somativa, ela vai medir os resultados finais. Por isso que é importante combinar instrumentos, como portfólios, relatórios, testes, pode ser chats, pode ser fóruns, em que possa oferecer várias evidências de forma diversificada para tentar não ficar apenas em uma única prova, né, no final da unidade. Avaliar a aprendizagem de ciências é muito importante, e para isso requer um enfoque em evidências, né, através de práticas investigativas, onde o professor ele precisa estar dando um retorno, um feedback contínuo ao seu aluno. Integrar essas teorias cognitivas, socioculturais e construcionistas que orienta o ensino centrado no aluno, né? E na competência científica. Mas quais serão? Mas falar de teorias da educação, de aprendizagem, é, é um pouco utópico quando a gente tem desafios, né? Dentro de uma sala de aula, né? E quais são os principais desafios para a avaliação, né? No entanto, para elaborar avaliações eficientes no ensino de ciência, existem vários desafios. Por exemplo,
necessidade de alinhar com as diretrizes curriculares, porque o professor tem que dar aqueles conteúdos, né? Então, como é que eu vou fazer, dar conta do conteúdo, se eu tenho que usar várias estratégias para que esse conhecimento seja efetivado para o meu aluno, né? Também nós temos diversidade de habilidades dos alunos, né? São várias formas de aprender, várias habilidades que os alunos elas compartilham. E a avaliação da compreensão conceitual em contextos práticos, né? Então, é importante o professor estar fazendo essa avaliação, autoavaliação contínua, sabe? Perguntando, será que está sendo eficaz a forma de avaliar os meus alunos? Será que eu devo melhorar? Então, então o professor ele tem que estar o tempo todo se autoavaliando para ver se esse processo de avaliação ele está sendo eficaz ou não. E como ter boas práticas, né? Para elaborar boas avaliações, né? Um dos requisitos é definição clara dos critérios de avaliação, ter uma comunicação transparente com os alunos, utilizando uma variadas formas de avaliação, não apenas só aquela prova final, né? E abordar diferentes estilos de aprendizagem. O professor, ele pode ter uma transparência, né? Como é que esses alunos serão avaliados? Quais são os critérios? O uso de múltiplos instrumentos, pode ser não só uma prova, relatórios, trabalhar em chats, aplicativos, promover uma cultura de aprendizagem em que essas práticas elas venham contribuir para uma avaliação mais eficaz e justa, né, que atenda todos os alunos, né, de forma igual. Porque tem alunos que saem bem numa prova, mas tem outros alunos que quando vão trabalhar com a prova, né, escrita, eles não se saem bem. Isso não quer dizer que ele não sai do conteúdo, mas a forma com que ele se expressa em outro contexto, ele pode sair melhor do que uma prova escrita. Então, a implementação eficaz dessas metodologias requer que o professor ele tenha um planejamento, em que ele também ele pense no engajamento dos seus alunos, como é que eu posso engajar eles dentro das minhas aulas, em que o professor ele também tem que ter colaboração entre os outros professores, para que esse conteúdo ele seja, por mais que eu trabalhe só com biologia, eu não trabalho só biologia, eu vou trabalhar um pouco de matemática dentro dos cálculos, eu vou trabalhar um pouco de português, então, ter essa colaboração entre outros professores de outras áreas é fundamental, né? E fazer uma reflexão contínua, né, sobre as práticas de avaliação, para que isso seja, resulte no sucesso dos alunos. E a avaliação aqui, ela deve transcender a mensuração do saber. Ela não é um fim da linha de montagem, mas sim um espelho onde os alunos, o estudante enxerga a sua própria capacidade de compreender o mundo, né? Então, dessa forma é que a gente tem que entender o que é uma avaliação, né? Ela não é entender que o aluno não está numa linha de montagem, né? Ele está ali para ser um cidadão ativo na sociedade. Então, ele não está dentro de um setor ele não é um produto para no final ter um selo de qualidade. Se ele tira nota boa, ele vai ter um selo de qualidade. Quem não teve notas boas, não vai ter selo de qualidade. Então, assim, essa avaliação tem que ser como um espelho, né? Que ele vai enxergar sua própria capacidade, né? De como ele compreendeu o mundo. Então,
utilizar várias estratégias de aprendizagem é fundamental para a gente tornar essas aprendizagens eficazes e eficientes dentro do ensino de ciências. Aqui são minhas referências e muito obrigada. Alguma dúvida, gente? Não, tudo bacana. E muitos autores aí dentro da proposta, né? Bacana. Sim, todos Excelente eles aula. muito Gostei. importantes. A base do Excelente aula. PBL aí foi explicada bem, viu? Inclusive, né? O quê? Rosenberg, não entendi, não. A base do PBL aí você explicou bem, né? Acabou que a gente entendeu sobre isso também. Essa metodologia de aprendizado, né? Alguns Sim, autores aí que você mencionou. são Professora, bases qual vai que ser o dia da aula da prova da senhora? eu ainda não sei lhe informar, Você viu? que tem terça e quinta e sábado, né? O coordenador do curso ainda não me passou, mas vai começar semana que vem, né? A gente já sabe que vai ser ou na quinta ou sábado, os dias da semana. Isso, mas ele não me passou qual vai Não ser é o dia. Ô, Rosenberg, não é terça e quinta, não? E sábado? Exato, perdão. E aí Porque eu coloquei no sábado, é isso. pronto, mas quando ele passar, eu peço para os tutores avisarem vocês, tá certo? Qual vai ser o Ok, dia da minha professor. avaliação. Eu vou deixar os slides tudo separadinho na plataforma do conteúdo que eu vou cobrar, viu? Eu vou Certo. deixar numa pasta beleza. só o conteúdo que eu vou cobrar. Eu vou deixar numa pasta já lá, sinalizada, que vai ser os conteúdos da prova, para ficar mais fácil para vocês, tá certo? Obrigado. Tá certo. Bacana. Certo, professor. Obrigado aí. Por nada. Tenha uma boa noite e muito obrigada pela presença de vocês, viu, gente? Obrigado, professora. Certo. Boa noite. Semana.